Muito bom dia, senhoras e senhores, corações empreendedores. Estamos aqui no nosso 11º dia do nosso desafio, na metade da jornada, hein? O desafio em busca de sentido, onde a gente está se encontrando aqui para mergulhar em nós mesmos, encontrar o sentido de nós mesmos, encontrar a verdade de nós mesmos. E hoje nós vamos falar sobre. Eu nem sei direito o tema de hoje. Mas é sobre a gente se sentir muitas vezes abandonado por Deus. É sobre a gente se sentir em luto. É a gente se sentir frustrado dos nossos sonhos, frustrado das nossas esperanças. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos mergulhar numa passagem que talvez não seja nem muito conhecida, tem gente que às vezes não se atenta a essa história, que é a história dos discípulos de Emaús, né? Os discípulos, depois da ressurreição, que continuavam com a cabeça dura, não acreditando. E aí Jesus caminha com eles e nós vamos fazer essa caminhada hoje com Jesus. Porque as nossas maiores dores, né, nós que somos cristãos, eu falo assim que as nossas maiores dependências emocionais não são com os homens. As nossas maiores dependências emocionais são com Deus, por causa das esperas que a gente coloca diante dele, nele. E na verdade é quando ele está esperando por nós. Por causa das nossas cegueiras, a gente não acredita, a gente não tem fé, a gente não enxerga, a gente não consegue ver ele diante de nós, a gente não consegue ver o agir dele, a gente não consegue sentir, a gente não consegue ouvir. E por causa disso, nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós nos sentimos esquecidos por Deus, que dá a impressão que ele saiu de campo, saiu de cena e a gente ficou ali. E na verdade é só a gente que não está conseguindo enxergar o tanto desse amor por nós, o tanto que ele está ali conosco, o quanto que ele sempre esteve, sempre estará e nunca vai nos abandonar, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nunca nos abandonou, ele jamais nos deixou. É impossível que isso aconteça. E tem aquela passagem tão linda, né? Aquela historinha das pegadas na areia, que a pessoa reclama que ela tá caminhando na areia, daí ela observa que em muitos momentos na vida tinham duas pegadas, em alguns momentos tinha uma pegada só. E dessa pessoa vai lá e desabafa com Deus, fala: Deus, eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida só tinha uma pegada. O Senhor me deixou. O Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida. E daí Deus olha para essa pessoa e fala assim: só tinha uma pegada, porque eu estava te carregando nos braços. E as pegadas que você viu eram as minhas pegadas, não eram as suas. Eu jamais te abandonei. Então, é sobre esse Deus que não tem como ele nos abandonar, porque ele mora dentro da gente, como é que ele vai abandonar? Ele é um pedaço de nós, ele é misturado a nós somos um pedaço dele. Nós estamos emaranhados com esse Deus. E não tem como separar. Não tem como separar. E sobre o que nós falamos nos primeiros encontros, que é quando nós damos a autorização interior para Deus agir através de nós, para Deus fazer através de nós. O Paulo, quando caiu do cavalo, o Paulo caiu do cavalo, né? Lembra do Paulo? Saulo, que era o Saulo, era o grande perseguidor de Cristo. Ele era o grande perseguidor de Cristo. E um dia Jesus derrubou ele do cavalo. Não sei se era cavalo, né? Na Bíblia não fala se era cavalo, não, mas fala que ele caiu. E, e ele ficou cego, que Jesus apareceu para ele. E ele ficou cego.
Por quê? Porque a luz sobre ele era tão forte, tão forte, tão forte, a presença era tão forte que ele não conseguia ver mais. Mas é porque a luz era tão forte. Quando a gente olha para a luz, se você olhar para o sol, você vai ser cegada pelo sol. Então, quando a gente está diante desse Deus grandioso, quando a gente ousa olhar para esse Deus em algumas situações da vida, a gente não consegue vê-lo. É porque a luz dele é muito forte sobre os nossos olhos. É, São João da Cruz falava sobre a noite escura da alma, que é aquela fase, aquele momento da nossa vida que a gente não enxerga nada, que a gente não vê nada, que a gente parece que está num breu tão grande, completamente sem saída, completamente perdido. E é justamente nessa noite escura da alma que a gente tem os maiores encontros com Deus. Mas a gente não vê nada de tão forte que é a luz e de tão forte que é a presença dele. Mas ele está nos carregando, ele está nos levando, ele está conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele está conosco. E é sobre essa experiência de matar essa crença de que talvez um dia esse Deus tenha se esquecido de nós, de talvez esse Deus tenha nos abandonado, de talvez esse Deus esteja demorando demais. A gente fala, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, sim, no tempo dele. E aí a gente fala que ele está demorando, não é ele que está demorando, é nós que estamos demorando, meus amores. Somos nós que estamos demorando. Somos nós que não estamos prontos para a graça que ele quer nos dar. Ele está doido para dar o reino para a gente. Ele está doido para nos fazer feliz. Ele está doido para abrir os nossos olhos. Mas nós estamos com o coração fechado, nós não estamos prontos, nós não estamos na maturidade, nós não estamos fazendo o nosso movimento. E aí, para encontrar esse Cristo, para encontrar esse Deus, a gente precisa se colocar a caminho, a gente precisa se colocar em movimento, a gente precisa escolher uma direção e ir em direção a essa direção, porque Ele deseja caminhar conosco. Ele deseja profundamente caminhar conosco, mas para ele caminhar conosco, nós precisamos levantar e caminhar e dar pelo menos um passo a cada dia. Um passo a cada dia. Olha o marido passando aqui. E fazendo, só cuidado com o som, fazendo chuva ou fazendo sol, eu tenho que dar um passo. Escreva aí no teu caderno, a Vanessa, que hoje disse que sentiu vontade de trazer o caderno, né, Vanessa? É, faça chuva, faça sol, todos os dias eu tenho que dar um passo. Todos os dias eu tenho que dar um passo. Mesmo que tiver difícil de caminhar, eu vou dar um passo. Tem dia que eu vou conseguir dar vários passos. Tem dia que eu vou no arrasto. Mas nesse dia do arrasto eu tenho que falar, eu tenho que dar um passo. O que que eu preciso fazer para ir em direção ao meu sonho? O que que eu preciso fazer para ir em direção desse Cristo? O que que eu tenho que fazer para ir em direção ao meu propósito? O que que eu tenho que fazer para ir em direção a mim mesma? O que que eu tenho que fazer para ser melhor hoje? Qual é o 1% que eu tenho que fazer hoje? Que eu não dou conta de fazer mais que isso, mas eu vou. Então, eu quero convidar vocês a fechar os olhos de vocês, a se colocar nessa presença, a se conectar com vocês mesmas, vocês mesmos, a se entregar nesse momento, a se abrir a esse momento. Respira profundamente, conversa com o seu corpo e fala assim: minha consciência, nesse momento, eu escolho viver plenamente esse momento. Eu escolho ficar acordada nessa meditação. Eu escolho estar presente aqui. Eu escolho escutar cada uma das palavras que a Camila vai falar. Eu escolho vivenciar verdadeiramente. Eu me abro para
viver essa contemplação. Eu me abro para ouvir, eu me abro para enxergar. Se abra, faça esse movimento de abertura, de abrir o coração, de abrir os olhos, de abrir os ouvidos, de abrir o sentir, de abrir a sua vida para ouvir. Vai respirando profundamente, vai acalmando seus pensamentos, vai se conectando, vai se observando, vai se sentindo, vai se escutando. Presta atenção na tua respiração, respira forte e solta. Vai se sentindo mais relaxada, vai sentindo uma paz, uma tranquilidade, o amor. Sinta a gratidão nesse momento. Visite o seu coração e sinta a gratidão. Exercite esse exercício da gratidão. A gratidão de estar aqui, a gratidão de estar viva, a gratidão de estar avançando, a gratidão de estar crescendo, a gratidão por ter evoluído tudo que você já evoluiu. E quando você olha para trás, você vê, você se enxerga lá com muito menos maturidade, com muito menos consciência, e aí você consegue ter a gratidão do quanto você cresceu, do quanto você avançou, do quanto você superou. Respira profundamente, visualiza um grande caminho na sua frente, se coloque neste caminho, caminhe por este caminho e escolha um amigo seu, uma amiga sua, um companheiro de jornada para fazer esse caminho com você. Quem é a pessoa que aparece aí com você? Quem é a pessoa que nos momentos difíceis você pode conversar? Quem é a pessoa que te dá o ombro quando você precisa? Quem é a pessoa que você tem liberdade para falar das suas intimidades? Quem é a pessoa que você tem liberdade para chorar no ombro dela? Quem é a pessoa que você tem liberdade para pedir um colo quando precisa? Coloca essa pessoa aí do teu lado e você está caminhando. Visualize a estrada, as pedras no caminho, uma estrada de terra. Olha as árvores em volta, olha o céu em volta. Sinta a brisa, sinta o vento. Ouça o barulho, os barulhos dos passos, o barulho dos pássaros, o barulho de outras pessoas que talvez caminham nessa estrada. Observe a paisagem, sinta essa paisagem. Observe essa estrada que é a estrada da sua vida. Se perceba caminhando. E aí você percebe que você e esse amigo, essa amiga, esse companheiro estão se sentindo tristes, estão se sentindo enlutados, em luto, porque o mestre morreu. O mestre foi assassinado numa cruz. Fazem 3 dias que esse mestre morreu. Então, se perceba como um discípulo de Cristo, um discípulo que colocou toda a esperança nesse mestre, um discípulo, uma discípula que acreditava que a salvação tinha chego, acreditava que esse homem ia restaurar a sua vida, que ia restaurar a sua história, que ia restaurar o seu povo, o seu país. Essas pessoas da época, elas acreditavam que Jesus tinha vindo para restaurar Israel. Essa era a promessa dos profetas. E de repente, mataram a sua esperança. De repente, colocaram a sua esperança na cruz. De repente, a esperança morreu. Quantas vezes na sua vida você sentiu sem esperança?
Quantas vezes na sua vida você colocou todas as fichas em um projeto e esse projeto não foi do jeito que você gostaria? E esse projeto não deu certo? Que histórias são essas? Que projetos são esses? Que momentos são esses que você se sentiu abandonada por Cristo? Abandonada por aquele que te prometeu a vida. Aquele que te prometeu a vida morreu, foi embora. E aí vem a tristeza. E aí vem o luto. Eu me lembro, eu me lembro de quando me veio esse sentimento de que Jesus tinha me abandonado, de que Deus tinha me abandonado, que não era nem abandonado, que Deus tinha me esquecido. Uma vez na minha vida me veio muito forte, foi uma das grandes catarses da minha vida, quando eu tive esse sentimento, eu tive a consciência de que eu tinha essa crença de que Deus tinha se esquecido de mim, que eu era aquela cristã que fazia de tudo, que tentava ser o melhor, que fazia minha oração, que era toda certinha, que estava ali lutando, que estava ali buscando, mas as respostas não vinham, os resultados não vinham, as frustrações vinham, as dores vinham. E um dia me veio essa frase no coração: Deus se esqueceu de mim. E mesmo que a minha consciência soubesse que era impossível Deus se esquecer de mim, lá dentro de mim existia uma dor de espera de uma filha que se sentiu abandonada pelo pai, que se sentiu esquecida pelo pai. E eu chorei o dia inteiro quando eu tive essa consciência. Foi fortíssimo, 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 fortíssimo. E foi aí que eu comecei a entender que quem tinha me abandonado era eu mesma. Quem estava se abandonando era eu mesma. Quem tinha se esquecido de mim era eu mesma. E eu estava culpando Deus lá dentro de ter me abandonado. Eu estava projetando em Deus os meus abandonos, os meus esquecimentos de mim mesma, as minhas autossabotagens, as minhas procrastinações, tudo aquilo que eu ainda não estava fazendo, mesmo eu achando que eu estava fazendo tudo. Eu percebi que tinha muita coisa que eu ainda não estava fazendo por mim, muita coisa que eu ainda não estava me amando, muito amor que eu ainda precisava me dar, muita priorização que eu ainda precisava ter por mim. E foi um grande momento de virada na minha vida, quando eu rompi essa dependência emocional de esperar que Deus fizesse por mim aquilo que só eu posso fazer por mim. Por isso, nós devemos dar a autorização interior para Deus fazer através de nós. Ele nos capacita, ele nos unge, ele nos inspira, mas quem tem que colocar um passo atrás do outro somos nós. E essa estrada que você está percorrendo aí é a estrada da sua vida. E na medida que você vai caminhando por ela, na medida que você vai andando, que você vai percorrendo, a sua vida vai acontecendo. E aí, você está muito triste aí, conversando com esse teu amigo, com essa tua amiga, murmurando, reclamando. Triste. Quando a gente fica triste, que a gente se sente abandonado, que a gente se sente triste, que a gente não enxerga nada. E na passagem fala que os olhos deles estavam como se estivessem vendados. A tristeza era tanta nesse coração desses discípulos, porque esse mestre foi embora, que eles não enxergavam nada, que era como se os olhos estivessem vendados. E aí chega um homem e começa a caminhar com essas duas pessoas, com esses dois discípulos. Chega um homem e começa a caminhar com vocês. E esse homem chega
desinformado, e pergunta assim: do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Eu tô vendo tristeza aí em vocês. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão aí chorosos? Do que é que vocês estão falando? E aí vocês viram para esse homem e falam assim: por acaso você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Você não está sabendo de nada. Todo mundo sabe, menos você sabe. E aí esse homem fala: não sei. O que foi? E aí eles começam a contar da perda que eles tiveram. Foi Jesus, o nosso mestre, nosso profeta. Ele era poderoso, ele nos curava, ele nos falava coisas boas pra gente, ele nos trouxe esperança. E os nossos governantes mataram ele, colocaram numa cruz. E a gente esperava que ele restaurasse a nossa vida, e a gente esperava que ele restaurasse nosso país, esperava que ele restaurasse Israel. Nós esperávamos nele. E ele foi embora, ele morreu. Já faz 3 dias que isso aconteceu. E esses homens, e você agora que representa esses homens, derrama toda essa sua dor para Jesus. Tenha a ousadia agora de contar para Jesus as vezes que você se sentiu abandonada por ele. Tenha a ousadia de falar agora para esse homem que caminha com vocês quais foram os momentos, ou qual é o momento, qual é a situação da tua vida que talvez você esteja esperando, que talvez você esteja sem esperança. Qual é a sua realidade, às vezes, que você duvida? Qual é a sua realidade que às vezes você se pergunta: será que Deus vai fazer nada? Qual é a realidade que às vezes você se pergunta: cadê esse Deus que eu acredito? Cadê esse Deus que eu confio? Eu estou fazendo tanto, eu estou fazendo de tudo. Qual é a realidade? Qual é a realidade que você se sente completamente impotente? Que por mais que você se esforce, por mais que você acredite, por mais que você tenha fé, por mais que você coloque a sua energia, por mais que você coloque o seu amor naquilo, às vezes vem essa pergunta: cadê você, meu Deus? Você me esqueceu aqui? Faz tanto tempo que eu tô te pedindo isso. Faz tanto tempo que eu tô esperando isso. Presente para esse homem que caminha contigo essa realidade. Fala assim: pai, não, amor, pai, não. Fala para esse homem: não, sabe o que que é? É que eu tenho essa situação aqui e eu acreditava que esse Jesus ia dar jeito, só que agora esse Jesus está morto. Mataram ele, mataram a minha esperança. Talvez seja um diagnóstico médico, talvez seja uma conta bancária, talvez seja um sonho teu que ainda é muito distante, talvez seja um impossível. E qual é o seu impossível? Qual é o seu impossível? O meu impossível hoje é ser mãe. Meu impossível hoje é gerar um filho dentro de mim. Qual é o seu impossível? O seu impossível hoje talvez seja reestruturar a sua empresa. O seu impossível hoje talvez seja ver a felicidade, o avanço do seu filho. Qual é o seu impossível hoje?
O seu impossível hoje talvez seja ver a conversão de alguém. O seu impossível hoje talvez seja ver alguém, outra pessoa livre de vícios, de doenças. O seu impossível hoje talvez seja a restauração do seu casamento. Qual é a situação em que muitas vezes você se vê sem saída? E aí, esses homens, você começa a explicar para Jesus assim, sabe o que que é? Para esse homem, né? Inclusive, é verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro e chegaram lá e o sepulcro estava vazio. E o anjo apareceu para eles e falou afirmou que esse Jesus estava vivo. Mas alguns nossos foram lá, mas de verdade ninguém viu ele, não. E aí, mesmo as pessoas falando, mesmo as pessoas dizendo que esse Jesus está vivo, que esse Jesus está ressuscitado, o teu coração não consegue acreditar. O teu coração não consegue enxergar que é ele que está caminhando ali com você. Porque você está completamente cego das suas crenças, das suas dores, toda essa tristeza, toda essa dor não te permite enxergar que ele está ali contigo, caminhando contigo, do teu ladinho. E aí ele até desabafa quando vocês falam que não acreditam que ele está vivo. Ele chega e fala assim: "Oh, gente sem inteligência, como são tardos de coração para crerdes tudo o que eu anunciei, tudo aquilo que eu já falei, tudo aquilo que eu já prometi." Ele desabafa com você, ele fala assim: "Ô pessoa sem fé, sem inteligência, como teu coração é tardo em acreditar no que eu estou fazendo. Como teu coração é tardo em acreditar no que eu prometi para você, na minha promessa para você." E aí esse Jesus começa a ensinar, começa a falar, e o coração desses homens, o seu coração, começa a arder, começa a se abrasar, começa a sentir de novo essa esperança, começa a sentir de novo essa fé, começa a sentir de novo a esperança. Sinta a esperança crescendo, sinta a esperança abrasando aí dentro de você, sinta o seu coração queimando, sinta a sua fé crescendo novamente. Sinta isso. Porque na medida que eles iam ouvindo esse Cristo, na medida que Cristo ia explicando as coisas para ele, na medida que esse homem que caminhava, na medida que esse homem que caminha contigo agora aí nessa estrada vai falando, vai explicando, vai ensinando, esse coração vai abrasando, esse coração vai crescendo, essa fé vai crescendo, mas você ainda está com seus olhos vendados e você ainda não consegue perceber quem é esse homem. Você ainda não consegue identificar quem é esse homem que caminha contigo o tempo inteiro na sua vida. Todos os dias ele caminha contigo. E de repente, vocês vão caminhando, vocês vão chegando próximo de uma aldeia, você e o teu amigo, teu companheiro aí, vão se preparando para entrar nessa aldeia, que era o destino de vocês, e esse homem faz que vai passar reto. Ele faz que vai seguir viagem. Ele se faz. Mas você, com esse coração abrasado, com esse coração quente, com esse coração esperançoso, insiste e convida. E olha no olho desse mestre e fala: "Fica conosco, Senhor, já é tarde." E convide agora esse Deus, convide agora esse Cristo, convide agora esse homem, convide agora essa consciência, convide essa nova consciência, essa consciência crística. Convide agora esse Cristo, convide agora essa verdade, convide agora essa boa nova, convide agora esse homem a ficar contigo, a vir contigo.
Não permita que ele siga por outro caminho. Fale, fica comigo, Senhor. Pega no braço dele e fala, fica comigo, Senhor. Insista com ele agora, mas insista. Visualize você insistindo com esse Cristo, falando, fica conosco, Senhor, não vá. Entra conosco na aldeia, entra conosco na nossa vida, entra conosco no meu problema, fica comigo aqui na minha dor, fica comigo aqui dentro de mim. Fica comigo, já é tarde, o dia já está declinando. Fica comigo, fica conosco. Aí Jesus acena e fala: Eu vou ficar contigo, eu vou ficar contigo. Vocês sentam à mesa e ele parte o pão. E na hora que ele parte o pão, os seus olhos se abrem. Perceba agora os seus olhos se abrindo. Perceba agora a sua consciência se abrindo. Perceba agora a sua verdade se expandindo. Perceba a verdade de quem você é se expandindo. Perceba a verdade desse Cristo invadindo toda a sua vida, dessa consciência, dessa verdade invadindo você neste momento. Porque na medida que ele parte esse pão, na medida que você come esse Cristo, na verdade, na medida que você bebe esse Cristo, na medida que você tem sede, tem fome dele, ele se torna a sua própria vida, ele se torna o seu próprio passo, ele se torna a sua própria boca, ele se torna o seu próprio olhar, ele se torna o seu próprio ouvir, ele se torna o seu próprio sentir. E você sente essa fome de Deus, essa sede de Deus, essa sede de Cristo, essa sede da verdade, essa sede da consciência, essa sede de desnudar-se, de tirar as vendas, de romper com as suas cegueiras. Sinta esse Cristo vivendo, habitando, misturado ao seu ser. E na medida que você come esse pão que é Cristo, que você bebe esse vinho que é Cristo, ele se mistura, sua corrente sanguínea, ele se mistura, ele habita em você, ele se torna você, ele habita em cada célula do seu corpo, ele habita na sua consciência, ele se torna a sua consciência, ele se torna a sua verdade. Permita que este Cristo seja a sua consciência, seja a sua verdade. Permitas que ele se revele a ti. Peça para ele agora, fica comigo, Senhor. Revela-te a mim, ó Pai. Revela-te a mim. Peça para ele agora, abra os meus olhos, Pai. Abra os meus ouvidos. Abra minha boca. Abra os meus olhos para que eu veja aquilo que eu ainda não estou conseguindo ver, para que eu perceba aquilo que eu ainda não estou conseguindo perceber, para que eu sinta aquilo que eu não estou conseguindo sentir ainda, para que eu acredite naquilo que eu ainda não estou conseguindo acreditar, que o Senhor está vivo em mim, que o Senhor é vida em mim e que a vida que habita em mim é Cristo e que essa vida espera de mim todos os dias e que essa vida me convida a caminhar todos os dias e que essa vida me convida a ser caminho todos os dias. Sinta essa vida, sinta essa vida. E você que está na gravação, eu vou colocar a música, nós vamos escutar uma música agora. Essa música se chama O Partir do Pão, de Valmir Alencar. Ela fala sobre essa experiência dos discípulos de Maú e eu vou colocar lá no grupo para vocês que estão acompanhando na gravação. Então, agora eu vou dar uma pausa, vamos viver esse momento com música
E você que está assistindo na gravação, você escuta essa música, você coloca a música para escutar nesse momento. Muito bem, vai voltando. A gente não dá vontade de voltar, né? Pega o caderno, vai escrevendo. Quem tirou um cochilo, acorda. Tá tudo certo. Se você dormiu, tá tudo certo, gente. Mas, ó, esse de hoje é para escutar vários dias, várias vezes, hein? Todas as vezes que a gente se sentir sem esperança, vai lá, pega esse vídeo e assiste de novo. Muito bem, gente. Que alegria estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham conseguido vivenciar essa experiência. Espero que vocês tenham conseguido sentir se está sendo bom para vocês esses dias que nós estamos aqui. Compartilha. Quem foi a pessoa que veio aí hoje que você tem que compartilhar isso? Para quem você precisa anunciar isso daí, gente? Você que está sentindo essa esperança, né? E que sentiu no coração de estar comigo no retiro no dia 10 e 12, nós vamos viver presencialmente toda essa experiência que nós estamos vivendo aqui, né? Então, sinta no seu coração, né? Mesmo que às vezes é longe, mesmo que às vezes você está longe, nada é impossível. Antes da gente entrar, a Maristela estava falando que estava escrito no caderninho dela. Maristela não, a Vanessa, estava escrito no caderno dela. O maior investimento que eu faço é em mesmo, em mim mesma, né? Qual investimento? Às vezes estar aqui comigo é um investimento, é um passo de fé. Muito bem, gente. E também, né, se você, todo esse processamento, tudo isso que vocês estão vivendo, né, se mexeu, se alguma coisa mexeu muito com vocês, me chama no particular, não deixa que isso, né, se você não está sabendo lidar, às vezes essas visualizações mexem com as emoções. Venha falar comigo, venha conversar. Se você quiser um acompanhamento mais aprofundado, venha falar, venha conversar, tá bom? Se inscreva no grupo, compartilhe lá no grupo, escreva lá no grupo as suas percepções, o que que essa mensagem de hoje trouxe para você. Tenha um bom dia, você que está na gravação, e até amanhã.